Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O vento gelado soprava entre os prédios da cidade, sacudindo placas e levantando jornais descartados para a calçada. Em um beco escuro entre dois prédios de tijolos vermelhos, um homem caminhava lentamente, agasalhado em um casaco grande demais para ele. Seus sapatos estavam furados, suas mãos estavam rachadas e seu rosto exibia as cicatrizes de vários invernos passados ao ar livre. No entanto, em seus olhos brilhava um brilho de determinação, uma certeza silenciosa que poucos ousariam demonstrar naquelas condições. Ele finalmente chegou ao grandioso hotel com seu mármore reluzente, colunas majestosas e portas de madeira entalhada. O interior exalava luxo, o piso de parquete polido refletia a luz dos lustres de cristal, e um aroma sutil de flores frescas pairava no ar. Hóspedes elegantemente vestidos conversavam em voz baixa, alguns digitando em seus celulares de última geração, outros lendo jornais perto da lareira. O homem entrou de cabeça erguida apesar dos trapos. Cada olhar que recebia era tingido de desprezo, curiosidade ou zombaria. Caminhou em direção à recepção com lentidão calculada, seus passos ecoando no chão como um aviso silencioso. Olá! Eu sou o dono deste hotel, disse ele com uma voz rouca, mas firme, rompendo o murmúrio elegante que reinava ao seu redor. Risadas irromperam. O porteiro, um jovem arrogante com um sorriso irônico, balançou a cabeça e exclamou: Senhor, o senhor deve estar enganado. Este não é realmente o seu hotel. O morador de rua não se mexeu. Vasculhou os bolsos e tirou uma chave dourada, desgastada pelo tempo, mas com o nome conhecido por todos no estabelecimento gravado. A poeira que caía parecia quase brilhar à luz dos lustres. Ele a colocou delicadamente sobre o balcão e disse: experimente isto. O saguão congelou. As risadas cessaram instantaneamente, substituídas por um silêncio pesado e incrédulo. Os hóspedes interromperam a conversa e voltaram a atenção para ele. O gerente do hotel, um homem de negócios com um terno impecavelmente cortado, correu até ele, com um rosto pálido revelando pânico. Pegou a chave e examinou-a de todos os ângulos, incapaz de desviar o olhar daquele objeto que conhecia perfeitamente. Como? Ele gaguejou, incapaz de terminar a frase. O morador de rua olhou-o diretamente nos olhos, calmo, quase sereno, como se aquele momento tivesse sido planejado o tempo todo. Você riu cedo demais, murmurou, e sua voz ecoou uma mistura de verdade e vingança silenciosa. Naquele exato momento todo o hotel entendeu que por trás daqueles trapos havia muito mais do que um simples morador de rua. Havia um homem, um verdadeiro mestre deste império, e uma lição que ninguém esqueceria tão cedo. Na manhã seguinte, o hotel estava agitado. Boatos sobre o homem misterioso já circulavam por todos os cantos do saguão. Alguns hóspedes estavam fascinados, outros desconfiados, mas todos tinham uma coisa em comum: ninguém sabia o que pensar. Em seu escritório, o gerente do hotel, Richard Langley, estava pálido como um lençol. Ele olhava fixamente para a chave dourada em sua mesa, ainda incrédulo. Como um homem em farrapos poderia ser dono daquele estabelecimento luxuoso? Como ele havia desaparecido de vista por todos esses anos sem que ninguém percebesse? Um ruído agudo assustou Langley. A porta se abriu bruscamente e o morador de rua entrou, seus passos pesados ecoando no piso de madeira polida. Seu olhar percorreu o cômodo com uma autoridade natural. Você é Richard Langley? Ele perguntou calmamente. Sim, gaguejou o diretor. Mas quem é você de verdade? O homem tirou o casaco, revelando um terno impecavelmente cortado, cuidadosamente dobrado sob os trapos. Seu cabelo estava limpo e arrumado, e seu rosto exibia uma expressão firme, porém serena. A transformação foi impressionante. Eu sou Alexander Prescott, disse ele finalmente. O verdadeiro dono deste hotel, e estou de volta para recuperar o que é meu. Langley recuou instintivamente. Mas, você estava? Ele hesitou. Ninguém te vê há anos. Alexander deu um passo à frente, a chave ainda na mão. Eu queria assim. Deixei o mundo acreditar que eu tinha ido embora. Mas nunca parei de vigiar este hotel. Tudo o que você fez, cada decisão que você tomou, eu sei sobre eles. O diretor sentiu o coração afundar. De repente, compreendeu que os anos de frivolidade, autossatisfação e zombaria tinham um preço, e que ele acabará de cair na armadilha de um homem cuja paciência e estratégia excediam tudo o que ele poderia ter imaginado. Alexander virou-se para a janela, contemplando a cidade lá embaixo. Este hotel nunca mais estará nas mãos erradas, sussurrou. Então, virou-se, seu olhar penetrante cravado em Richard. E você?
você vai aprender o que significa respeitar verdadeiramente uma área que você pensava controlar. Richard ficou paralisado. O homem que ele ignorara, zombara e subestimara retornará, e com ele, um vento de mudança que ninguém naquele hotel estava disposto a enfrentar. Na manhã seguinte, o hotel parecia quase diferente. Os funcionários pisavam em ovos, lançando olhares ansiosos para Alexander Prescott, que caminhava pelos corredores com uma segurança serena. Sua simples passagem bastava para silenciar a conversa e desacelerar até os passos mais apressados. Alexander foi direto para a sala de conferências onde Richard Langley havia convocado os principais executivos do hotel. Com os rostos contorcidos de medo e vergonha, todos aguardavam que o proprietário revelasse seu plano. Vocês todos acham que eu desapareci? Começou Alexander, sua voz grave ecoando pela sala. Mas eu tenho observado vocês. Durante anos acompanhei suas decisões, seus descuidos e seus erros. Um murmúrio percorreu a sala. Vários funcionários trocaram olhares de pânico. Alexander continuou: este hotel é o meu legado. Tudo que vocês fizeram para mantê-lo ou degradá-lo, eu vi. Ele tirou um pequeno caderno do bolso. Este caderno contém todas as suas avaliações de desempenho, suas notas, seus erros e até mesmo suas manipulações mais discretas. Acredite, nada me escapou. Ele folheou as páginas à frente deles. Seus olhares congelaram, alguns funcionários se sentindo traídos, outros assustados com a precisão e a profundidade da vigilância. Alexander parou em uma página específica e todos os olhares se voltaram para ele. Richard, você achou que eu nunca saberia o que você fez na inauguração do novo spa? Sua voz estava mais fria agora. Os fundos desviados, os fornecedores fraudados, está tudo registrado aqui. E você vai pagar o preço por cada erro. Richard sentiu o suor escorrer pelas costas. Tentou falar, mas não conseguiu. Alexander o olhava com tanta intensidade que o diretor quase se sentiu culpado pela própria existência. Então Alexander mudou o tom, tornando-o quase carismático e reconfortante. Mas não se trata apenas de punição. Meu retorno também é uma chance de reconstruir, de devolver a este hotel sua antiga glória e grandeza. Mas para isso lealdade, respeito e competência não são mais opcionais. Seguiu-se um silêncio pesado. Todos compreenderam que o homem à sua frente não era apenas um proprietário que havia retornado das sombras, mas um mestre estrategista capaz de transformar o hotel e revelar todos os segredos que a equipe acreditava estarem enterrados. Alexandre fechou o caderno e saiu do quarto, deixando para trás uma mistura de medo, admiração e curiosidade. O hotel não era mais o mesmo. E todos sabiam que os próximos dias seriam decisivos, porque o verdadeiro dono estava de volta, e ele não perdoava nada. Os primeiros dias após o retorno de Alexander Prescott foram como um arrepio percorrendo o hotel. Todos os funcionários sentiam que nada mais seria como antes. As fofocas, os acordos secretos e as pequenas intrigas que eles julgavam invisíveis agora eram revelados sob o olhar implacável de seu dono. Alexander começou o dia cedo, inspecionando cada andar, cada cômodo, cada canto do estabelecimento. Ele notou tudo: uma cortina mal ajustada, uma mancha no carpete, uma recepção excessivamente familiar para com certos hóspedes. Nada escapava ao seu olhar atento. Na cozinha, ele chamou o chefe executivo Marcos Reis. Marcos, quero que você refaça o cardápio do restaurante. Vamos proporcionar uma experiência digna do nome deste hotel, não apenas uma série de pratos medíocres. E quero que cada ingrediente seja cuidadosamente escolhido, não comprado aleatoriamente para cortar custos. Marcos, surpreso e intimidado, assentiu. Claro, Sr. Prescott. Cuidarei disso imediatamente. Alexander então se virou para a equipe da recepção. Ouvi rumores de que alguns hóspedes foram maltratados. Isso tem que acabar. A recepção aqui precisa ser perfeita, ou vocês serão responsabilizados por suas ações. Mas ele não se limitava a punir ou disciplinar. Sabia que inspirar lealdade era tão importante quanto restaurar o controle. Então começou a conversar pessoalmente com cada funcionário, perguntando sobre suas ambições, suas ideias para melhorar o hotel e até mesmo suas vidas pessoais. Aqueles que demonstravam honestidade e comprometimento encontravam nele um mentor inesperado, enquanto aqueles que manipulavam e lucravam eram confrontados diretamente com seus erros. Naquela noite, Alexander foi ao seu antigo escritório, um lugar que poucas pessoas tinham a oportunidade de visitar. Sentou-se à mesa, mais uma vez segurando o peso do hotel nas mãos. Memórias do seu passado ressurgiram. O dia em que herdou o estabelecimento, os desafios iniciais e, finalmente, seu desaparecimento deliberado, que havia sido uma manobra estratégica para testar a equipe e identificar verdadeiros talentos.
Enquanto isso, rumores de seu retorno se espalhavam pela cidade. Convidados vinham observar o homem misterioso que, disfarçado em trapos, havia reconquistado seu império. Alguns ficaram fascinados, outros invejosos, e todos sabiam que o Hotel Prescott não era mais apenas um lugar de luxo, mas um símbolo de poder e determinação. Aquela primeira semana foi um ponto de virada. Alexander não estava apenas assumindo o hotel, ele estava semeando medo, respeito e admiração, enquanto preparava o terreno para mudanças ainda mais radicais que abalariam o estabelecimento até os seus alicerces. Poucos dias após seu retorno, Alexander Prescott decidiu que era hora de revelar algumas verdades aos funcionários e confrontar aqueles que se aproveitaram de sua ausência. O hotel, normalmente um lugar de rotina e conforto, transformou-se em um campo de tensão onde cada funcionário se perguntava quem seria o próximo a ser confrontado. Alexander convocou uma reunião especial no salão principal. Os funcionários formaram uma fila, nervosos e silenciosos. Até Richard Langley, o gerente, sentia o coração disparar. Alexander foi até o centro da sala com a chave dourada ainda pendurada no bolso, símbolo de sua recém-adquirida autoridade. Durante a minha ausência, alguns de vocês pensaram que podiam fazer o que quisessem, começou ele, com sua voz grave ecoando por todo o salão. Mas saibam que nada foi esquecido, nada foi ignorado. Ele olhou para dois gerentes, Lisa Carter e Thomas Green. Lisa, você falsificou relatórios de reservas para encobrir erros dispendiosos. Thomas, você usou sua posição para desviar fundos destinados à reforma de suítes. Os dois funcionários empalideceram, incapazes de dizer uma palavra. Alexander continuou. Essas ações prejudicaram o hotel, seus hóspedes e sua reputação. Vocês pensaram que eu estava longe, mas observei cada detalhe. Então, num gesto inesperado, ele pegou 2 envelopes e os entregou a cada um deles. Isto é o que vocês devem devolver. Seus erros têm um preço, e vocês o pagarão trabalhando sob minha supervisão direta até que a justiça seja feita. O silêncio na sala era palpável. Os outros funcionários observavam, compreendendo que o tempo da impunidade havia acabado. Alexandre não buscava apenas punição. Ele queria restaurar a integridade do seu hotel e mostrar que toda ação, boa ou ruim, tinha consequências. Então, ele se virou para Richard Langley. Você, Richard, achou que conseguiria administrar o hotel sem mim. Mas legado não é apenas um título. É uma responsabilidade. E eu vou te fazer entender o que realmente significa respeitar esta propriedade. Richard assentiu, tremendo. Ele entendeu que o verdadeiro poder não residia em sua posição ou em seu terno impecável, mas na visão e determinação de Alexander Prescott. Pela primeira vez em anos, o hotel sentiu uma lufada de ar fresco. Medo e respeito coexistiam em cada corredor, cada suíte, cada escritório. E à medida que o dia se aproximava do fim, todos sabiam que o retorno de Alexander Prescott era apenas o começo de uma transformação radical, na qual segredos, confrontos e revelações remodelariam o hotel e seus ocupantes para sempre. As semanas que se seguiram ao retorno de Alexander Prescott foram marcadas por uma transformação rápida e drástica no hotel. Os funcionários, ainda abalados pelas revelações, começaram a entender que sua autoridade não era imposta apenas pelo medo, mas também por uma visão clara e determinada. Alexander começou reorganizando a equipe. Aqueles que demonstravam competência e lealdade eram promovidos e empoderados, enquanto aqueles cujo comportamento era questionável eram colocados sob rigorosa vigilância, com seus erros passados meticulosamente documentados. Os corredores do hotel, antes repletos de boatos e intrigas mesquinhas, agora ecoavam com um ritmo profissional e disciplinado. Certa manhã, Alexander chamou Richard Langley ao seu escritório. Richard, disse ele calmamente, quero que você cuide da integridade financeira do hotel. Todas as transações, todos os orçamentos, você me reportará todos os dias. Richard, humilhado, mas ciente da oportunidade, assentiu. Claro, Sr. Prescott. Farei o que o senhor pedir. Mas Alexandre não se contentou em restaurar a ordem. Ele também buscava descobrir traições ocultas. Lançou uma série de auditorias internas, questionando todos os funcionários sobre anomalias, erros e acordos secretos que pudessem ter feito durante sua ausência. Rapidamente descobriu que alguns fornecedores haviam sido subornados. Alguns quartos haviam sido subvalorizados e privilégios ilegítimos haviam sido concedidos a alguns clientes influentes. Certa tarde, ele chamou Marcus Reis, o chefe executivo, à sua sala. Marcus, descobri que alguns itens do cardápio estavam sendo preparados com ingredientes de qualidade inferior para economizar dinheiro, explicou em tom sério, mas comedido.
Quero que todos os pratos servidos aqui sejam perfeitos, dignos do nome do hotel. E você me apresentará soluções concretas amanhã. Marcos, ciente de que cada decisão estava sendo monitorada, sentiu-se intimidado e motivado. Sim, Sr. Prescott, eu vou consertar tudo. Mas o que mais incomodava Alexandre eram as traições inesperadas. Funcionários que ele considerava leais às vezes se aproveitavam de sua ausência para promover seus próprios interesses pessoais. Essas descobertas reforçavam sua convicção de que o hotel deveria ser administrado com um equilíbrio entre disciplina rigorosa e atenção cuidadosa àqueles que conquistavam sua confiança. Naquela noite, Alexander estava na sacada de seu escritório, observando a cidade cintilar sob as luzes noturnas. O peso do hotel, seus segredos e suas responsabilidades pesavam sobre seus ombros, mas uma profunda satisfação o invadia. Cada ação, cada decisão que tomava, aproximava o hotel da excelência que ele sempre imaginara. O retorno de Alexander Prescott não era mais apenas um evento, era o início de uma era em que lealdade, competência e verdade ditavam as regras, e onde qualquer traição, pequena ou grande, seria rapidamente exposta e confrontada. O hotel, sob a liderança renovada de Alexander Prescott, agora exalava uma disciplina e excelência recém-descobertas. Mas por trás das paredes luxuosas e dos corredores reluzentes, forças hostis ainda espreitavam. Alguns funcionários e sócios, invejosos ou gananciosos, não aceitaram seu retorno e buscaram minar sua autoridade. Alexandre previu esse risco. Ele não apenas corrigiu erros visíveis, ele também procurou conspirações silenciosas e traições silenciosas. Cada encontro, cada interação tornava-se um teste, uma maneira de identificar aqueles que fingiam ser leais, mas agiam nas sombras para seu próprio benefício. Naquela manhã, ele chamou Richard Langley ao seu escritório. Richard, quero que você fique atento, disse Alexander. Alguns dos nossos fornecedores começaram a burlar as regras, e alguns funcionários ainda podem ser corruptos. Quero relatórios diários sobre qualquer anomalia, por menor que seja. Richard, embora nervoso, entendeu que sua posição agora dependia de sua vigilância. Sim, Sr. Prescott, vou ficar de olho em tudo. Enquanto isso, Alexander discretamente conduziu suas próprias investigações. Ele observou as interações da equipe, os fluxos financeiros e até mesmo o comportamento dos hóspedes mais influentes. Logo, identificou 3 funcionários que pareciam estar conspirando para desviar recursos do hotel em benefício próprio. Certa noite, ele os chamou ao seu escritório. O silêncio era pesado. Vocês acharam que poderiam se aproveitar da minha ausência, disse Alexander calmamente, mas suas ações foram observadas e documentadas. Os 3 funcionários ficaram paralisados, percebendo que sua tentativa de manipulação havia falhado. Alexander continuou: estou lhes oferecendo uma chance de corrigir seus erros. Mas saibam que quaisquer falhas futuras serão severamente punidas. Não se tratava apenas de punição, mas de restaurar a lealdade e o respeito. Alexander queria que todos os funcionários entendessem que o Prescott Hotel não era apenas um local de trabalho, mas um império construído com base na confiança e na integridade. Essa estratégia deu resultado rapidamente. Funcionários honestos se sentiram valorizados e motivados, enquanto aqueles que tentaram trapacear entenderam que suas ações não passariam mais despercebidas. Alexander transformou o hotel em um lugar onde competência e ética prevaleceriam sobre corrupção e negligência. Naquela noite, Alexandre estava novamente em sua sacada, contemplando a cidade. O caminho para a perfeição de seu hotel ainda era longo, mas ele sentia que a parte mais difícil havia passado: identificar e neutralizar inimigos ocultos. Agora ele podia concentrar toda a sua energia no futuro, na expansão e no prestígio de seu estabelecimento, enquanto consolidava o poder que havia deixado adormecido por tanto tempo. Com as traições internas agora sob controle, Alexander Prescott pôde se concentrar na transformação do seu hotel. Não era mais apenas uma questão de disciplina ou controle, ele queria que o estabelecimento se tornasse um símbolo de luxo, inovação e excelência. Ele começou renovando as suítes master, introduzindo elementos de design exclusivos e tecnologia de ponta. Cada quarto deveria oferecer uma experiência inesquecível, desde a fragrância sutil no ar até a roupa de cama cuidadosamente selecionada e os serviços personalizados para cada hóspede. Alexander supervisionou pessoalmente cada detalhe, acreditando que a perfeição reside na atenção aos mínimos detalhes. Ao mesmo tempo, conheceu novos parceiros e clientes de prestígio. Em uma noite de gala realizada no saguão do hotel, os hóspedes ficaram impressionados com a transformação. A atmosfera, a elegância e o requinte eram uma prova do talento e da visão de Alexander.
Rumores sobre seu retorno atraíram investidores e celebridades, e o hotel rapidamente se tornou o centro da alta sociedade da cidade. Mas nem tudo foi isento de desafios. Alguns ex-funcionários, humilhados pelas revelações e sanções, continuaram tentando prejudicar a reputação do hotel. Alexander, ciente dessas tentativas, aumentou o número de verificações e auditorias surpresa. Ficou claro que seu retorno significava não apenas um aumento de prestígio, mas também uma vigilância constante. Certa noite, ele chamou Marcos Reis, o chefe executivo, à cozinha recém-reformada. Marcos, quero que cada prato conte uma história, disse ele, para que cada hóspede, desde a primeira mordida, sinta a excelência do nosso hotel. Marcos, inspirado pela paixão e visão de Alexander, imediatamente pôs mãos à obra, redobrando seus esforços para alcançar essa perfeição culinária. Por sua vez, Richard Langley encontrou uma nova motivação. Sob a supervisão direta de Alexander, tornou-se meticuloso e eficiente, transformando a gestão financeira em um modelo de rigor e transparência. O hotel começou a brilhar não apenas pelo seu luxo, mas também pela sua solidez organizacional. No final da semana, Alexander estava novamente na sacada de seu escritório, observando as luzes cintilantes da cidade. Pela primeira vez desde seu retorno, sentiu genuína satisfação. O Prescott Hotel renascera forte e elegante, e sua influência se estendia muito além de seus muros. No entanto, ele sabia que esse sucesso trazia novas responsabilidades e outros desafios. Inimigos externos, invejosos ou maliciosos, ainda poderiam tentar desestabilizar o que ele havia reconstruído. Mas Alexander Prescott estava pronto. Sua visão era clara, e nada nem ninguém o impediria de transformar seu hotel em um império imperdível. À medida que o Prescott Hotel alcançava um novo patamar de prestígio e reconhecimento, uma ameaça inesperada surgiu no horizonte. O influente sócio, Gregory Delmon, proprietário de uma rede concorrente, começou a usar seus contatos para desacreditar o hotel. Ele espalhou boatos falsos sobre a qualidade dos serviços e tentou atrair hóspedes de alto padrão para seus próprios estabelecimentos. Alexander Prescott soube da situação por Richard Langley, que monitorava de perto as comunicações e as redes sociais. Senhor Prescott, disse Richard gravemente, Delmon está tentando manchar nossa reputação. Ele está manipulando certos veículos de comunicação e até mesmo alguns clientes influentes para nos prejudicar. Alexander franziu a testa. Então ele acha que pode desestabilizar meu hotel com mentiras e manipulação? Muito bem, mostraremos a ele a força da nossa excelência e integridade. Naquela mesma noite, Alexander organizou um evento exclusivo para os clientes e a mídia mais influentes da cidade. Tudo tinha que ser perfeito. O lobby estava iluminado por lustres brilhantes, a música estava harmoniosa e cada detalhe, do serviço à comida, refletia a excelência que Alexander vinha impondo desde seu retorno. No evento, ele discretamente convidou Gregory Delmon para participar da noite. O homem chegou confiante, certo de que o Prescott Hotel seria vulnerável a ataques à sua reputação. Mas à medida que a noite avançava, percebeu que tudo era orquestrado para demonstrar a perfeição do estabelecimento e a competência da equipe. Qualquer crítica potencial se transformava em admiração, qualquer dúvida dissipada pela excelência dos serviços. À medida que a noite se aproximava do fim, Alexander se aproximou de Delmon. Você achou que conseguiria intimidar meu hotel e seus funcionários, disse ele calmamente. Mas a verdade é simples, qualidade, integridade e disciplina sempre triunfam. Sua influência não tem poder aqui. Delmon, furioso, mas impressionado, teve que admitir a derrota em silêncio. Ele deixou o hotel, ciente de que Alexander Prescott não era um mero proprietário que havia retornado das sombras, mas um mestre estrategista capaz de proteger e elevar sua propriedade, independentemente do adversário. Esse confronto reforçou a reputação do hotel e a autoridade incontestável de Alexander. Os funcionários se sentiram inspirados e orgulhosos de fazer parte de um estabelecimento capaz de superar ataques externos. Enquanto hóspedes e parceiros entendiam que o Prescott Hotel era administrado por um homem determinado, brilhante e inflexível. Para Alexandre, essa vitória não se resumia apenas a Delmon, mas a qualquer possibilidade de que seu hotel pudesse ser ameaçado. Ele havia demonstrado que seu retorno não era uma mera aparição. Era o início de uma era em que seu império seria invencível, graças à disciplina, à excelência e à visão de um homem que não deixava nada ao acaso. No momento em que o Hotel Prescott parecia invencível e sua reputação estava em ascensão, um evento inesperado abalou o equilíbrio que Alexander Prescott havia pacientemente reconstruído. Um velho amigo de infância, Samuel Whitmore, retornou à cidade.
Samuel e Alexander compartilharam anos de intensa amizade, mas uma traição do passado deixou cicatrizes profundas. Samuel não tinha vindo por acaso. Ele soube do retorno de Alexander e queria explorar uma fragilidade do hotel, usando segredos do passado para desestabilizá-lo. Ao chegar, espalhou boatos insinuando que Alexander não era o verdadeiro dono e que seu retorno era apenas uma encenação para manipular os funcionários e hóspedes. Richard Langley alertou Alexander imediatamente: Sr. Prescott, Samuel Whitmore está no hotel. Parece que ele quer semear dúvidas sobre sua legitimidade e autoridade. Alexandre, imperturbável, franziu a testa. Samuel sempre foi ambicioso, mas não entende que certas coisas não podem ser compradas ou manipuladas. Naquela noite, Alexander decidiu confrontar seu antigo amigo. No lounge privativo do hotel, ele esperou por Samuel, que chegou com um sorriso que misturava arrogância e nostalgia. Alexander, Samuel começou, você acha que pode controlar tudo, mas alguns segredos nunca ficam enterrados. Alexander olhou para ele calmamente sem dizer uma palavra. Segredos só destroem aqueles que os usam para causar dano, respondeu. Você e eu sabemos que a verdade sempre acaba vindo à tona. E esta noite vou lhe mostrar que o Hotel Prescott não é sobre o passado, mas sobre o presente e o futuro. O confronto foi intenso. Samuel tentou reacender antigos rancores e manipular os funcionários para semear a discórdia, mas Alexander, graças à sua vigilância e domínio dos fatos, neutralizou todas as tentativas. Ele demonstrou que sua legitimidade não estava ligada apenas ao seu legado, mas à sua visão, inteligência e autoridade inquestionável. Ao final da noite, Samuel percebeu que Alexander não só havia reconquistado seu hotel, como também superado todas as traições do passado. Você mudou, murmurou Samuel, numa mistura de admiração e amargura. Alexandre respondeu simplesmente: as provações forjam os homens. Os leais prosperam, os traidores desaparecem. O retorno de Samuel foi um teste. Alexander não apenas provara sua legitimidade diante do passado, como também consolidara seu controle sobre o hotel e sobre aqueles que ainda duvidavam dele. Os fantasmas do passado estavam agora domados, e o Hotel Prescott brilhava mais forte do que nunca, pronto para enfrentar o que quer que o futuro reservasse. Após semanas de reorganização, confrontos e revelações, o Prescott Hotel havia se tornado o símbolo máximo de excelência, disciplina e inteligência estratégica. Cada funcionário conhecia seu lugar. Cada hóspede recebia um serviço impecável e até mesmo parceiros externos agora respeitavam a autoridade inquestionável de Alexander Prescott. Naquela noite, Alexander ofereceu uma recepção espetacular para celebrar a revitalização do hotel. Os convidados eram um grupo seleto de investidores de prestígio, clientes influentes e ex-colegas, todos testemunhas da impressionante transformação do hotel. Os lustres brilhavam, os músicos tocavam em perfeita harmonia e o aroma refinado da comida preparada por Marcos Reis pairava no ar. Alexandre estava no centro do salão, observando a cena com uma mistura de orgulho e determinação. Ele sabia que aquela noite não era apenas uma celebração, mas um símbolo, de sua maestria completa, de sua visão concretizada e de seu retorno triunfante. De repente, um murmúrio percorreu a multidão. Gregory Delmon, seu rival, entrou acompanhado por alguns clientes influentes. Os olhares se voltaram instintivamente para ele, mas Alexander, calmo e confiante, avançou em direção a Delmon com um sorriso comedido. Gregory, disse ele com voz firme, mas educada, fico feliz que você tenha podido comparecer à festa. Acho que você já percebeu que a força do Hotel Prescott não reside em boatos ou manipulação, mas na integridade, disciplina e visão. Delmon, incapaz de encontrar uma resposta, retirou-se lentamente, deixando Alexander sob os aplausos e olhares de admiração de todos os convidados. Então, Alexandre se voltou para sua equipe. Vocês todos provaram sua lealdade e competência. Vocês ajudaram a transformar este hotel em um modelo de perfeição e excelência. Cada funcionário sentiu uma onda de orgulho e respeito por este homem que havia sido subestimado, ridicularizado e esquecido, mas que estava retornando para dominar com inteligência e humanidade. Por fim, Alexander ergueu o copo e se dirigiu ao público. Este não é só o meu hotel, é o nosso. E juntos continuaremos a demonstrar o que significa excelência. Enquanto os aplausos ecoavam pelo saguão, Alexander Prescott contemplava o hotel que levava seu nome, agora invencível e brilhando mais do que nunca. Os desafios do passado haviam sido superados, os inimigos neutralizados e seu império firmemente estabelecido. Aquela noite marcou o ápice de seu retorno. O mendigo ridicularizado e esquecido tornará-se o senhor indiscutível de seus domínios.
E todos aqueles que duvidavam dele compreenderam que por baixo dos trapos havia um estrategista, um visionário e um homem capaz de transformar tudo o que tocava em perfeição. Alexander Prescott provou uma verdade simples mas poderosa: o verdadeiro poder está na paciência, estratégia e determinação, e ninguém poderia desafiá-lo impunemente.